E nesse bloco do programa Eleições 2020, o Voto na Record News, eu converso com o candidato do PSOL à Prefeitura de Vitória, Gilbertinho. Boa noite, candidato. Boa noite, tudo bem? Só lembrando ao senhor que o senhor tem 15 minutos para responder as perguntas e o tempo do senhor começa a contar a partir da sua primeira resposta. Ok. Ok? Por que ser prefeito de Vitória? Por que o senhor quer ser prefeito de Vitória? Olha, eu quero ser prefeito de Vitória para fazer uma administração diferente de tudo que já se viu nessa cidade, né? Eu sou um homem negro, a minha co-prefeita é uma mulher negra, então pela primeira vez nessa cidade nós vamos ter duas pessoas negras administrando este município. E diante desse perfil, nós temos como projeto priorizar aquelas camadas sociais que pouco têm um olhar das administrações, que são os morros, as zonas periféricas, os bairros populares, porque nessas regiões concentra o maior número de pessoas negras. E nós temos visto, né, por aí que nesses territórios a administração da cidade ainda não deu uma atenção, porque as pessoas ainda vivem com esgoto de céu aberto, as ruas totalmente esburacadas, falta de coleta de lixo, enfim. É uma outra cidade. Vitória é uma cidade muito bonita, muito atraente, até onde a vista alcança. Se você adentrar para os territórios, você vai ver que tem muita coisa que precisa ser feita, né? Então, você pode ver que o candidato, né, que é o candidato da situação, ele mesmo está dizendo que falta muita coisa para fazer. Então, o nosso diagnóstico ele está perfeito, porque a gente vivencia esses territórios, a gente tem estreita relação, porque eu sou um militante do movimento negro, um militante das causas sociais, então, a partir desta minha militância, eu consegui perceber que muitas políticas públicas elas devam ser efetivadas, porque são demandas reprimidas, demandas represadas, que não foram atendidas até nesse momento histórico que nós estamos vivendo. O senhor já falou aí em voltar o olhar para a questão do negro. Um dos projetos do plano de governo do senhor é criar um sistema de cotas. Como é que esse sistema de cotas vai funcionar para o governo municipal? Olha, existe um sistema de cotas na prefeitura, inclusive foi conquista do movimento negro, para acesso, né, das pessoas negras no serviço público, né? Então, todos os concursos têm uma determinada reserva de vaga para as pessoas negras. São cotas raciais, não cotas sociais. Mas no meu governo, essas cotas serão muito ampliadas. Eu quero dizer para você que a maioria absoluta da minha equipe de governo, ela será constituída de pessoas negras, porque é um momento muito importante para a gente debater o racismo e principalmente a desconfianças que as pessoas têm da capacidade das pessoas negras administrar uma cidade, por exemplo, né? Então, se você entra dentro de uma empresa, você vai notar que as pessoas negras, elas ocupam os cargos mais baixos, talvez nem cargos de ponta nem de mando. Então, nós queremos inovar, nós queremos mostrar para essa sociedade que o racismo é muito grande, a cidade é dividida, nós temos um apartheid social nessa cidade e as pessoas negras, elas estão isoladas, elas são invisíveis. Então, nós queremos dar visibilidade para a capacidade administrativa das pessoas negras. O senhor fala também no seu plano de governo, o senhor destaca um problema muito grave aqui em Vitória, que é o jovem negro é a principal vítima da violência, sim, né? Como é que o senhor pretende enfrentar esse problema? Olha, nós vamos enfrentar com políticas que visam a valorização dessa juventude, criar espaços de vivência para essa juventude, incentivar a cultura que é produzida por essa juventude, principalmente da juventude periférica, que nós temos na periferia um grande número de pessoas que fazem poesia, que fazem música, pessoas que cursam, que estão fazendo curso superior. Hoje mesmo eu estive numa associação de catadores de resíduos sólidos. Eu fiquei assim bastante surpreendido positivamente que os jovens que estão ali, que trabalham nessa atividade, que é uma atividade que sofre muito preconceito, tem pessoas que estão fazendo curso superior. Então, essa é uma questão. A outra questão
é a gente trabalhar com a Guarda Municipal, porque a Guarda Municipal, ela está meio que desvio de função, porque a Guarda Municipal ela não foi criada para fazer operações ostensivas, né, de ocupação de casas, não foi criada para auxiliar a Polícia Militar para fazer esse tipo de abordagem. E ela foi criada para ser uma polícia cidadã, uma polícia comunitária, e é nesse sentido que a gente quer trabalhar. E o jovem, ele está no foco dessa atenção, porque a cada 23 minutos, isso é um dado da ONU, a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil. Então, isso é uma denúncia da ONU. Então, isso é muito grave. São pessoas que perdem a vida justamente naquele momento que ela está se lançando para a vida. E, para finalizar, assim, são pessoas que são mortas de forma violenta e pessoas que a gente não sabe que poderia dar uma grande contribuição para a sociedade brasileira. Então, a juventude é um dos principais focos da nossa administração. Ainda falando sobre o plano de governo do senhor, o senhor diz em lutar pelo direito à diversidade, a construção de um plano municipal de cidadania LGBTI. O que seria esse plano municipal de cidadania voltado para esse grupo, para essas pessoas? O nome já está dizendo, né? Porque, como os negros, as pessoas LGBTQIA+, elas sofrem todo tipo de preconceito, de discriminação. Mas as pessoas LGBTQIA+, elas sofrem uma violência física cotidiana, né? Então, você tem que promover a cidadania dessas pessoas, mas não só dessas pessoas. Você tem que trabalhar com o restante da sociedade, que a sociedade precisa compreender que o tratamento que essas pessoas têm que ter é um tratamento de cidadania, porque elas são sujeitos de direitos, né? Então, elas têm direito na sociedade. Então, como elas sofrem esse tipo de preconceito, o poder público tem por obrigação criar políticas públicas no sentido de promover o ascenso dessas pessoas e, principalmente, que essas pessoas sejam respeitadas na sua dimensão humana. O senhor fala até mesmo em criar uma casa-abrigo, seria isso? Sim, a gente vai tratar, porque tem pessoas, né, LGBTQI que faz o seu trabalho na rua, né? Então essas pessoas precisam de abrigo, elas precisam de acolhimento, né? A casa-abrigo é apenas uma das ideias, mas nós vamos pensar, junto com a comunidade LGBTQI, outras formas de que o poder público possa acolher essas pessoas e promover a cidadania dessas pessoas. Só me corrigindo, como eu disse no começo, é LGBTQI. A mais. A mais. Isso. Só me corrigindo. Vamos falar agora um pouquinho das propostas do senhor para a saúde. O senhor fala em criar uma nova unidade de saúde em Jardim Camburi. Sim. Como é que o senhor pretende fazer isso? De onde o senhor pretende tirar recursos para a construção dessa nova unidade, que é uma promessa antiga de vários candidatos? Eu quero dizer para você que eu sou um funcionário aposentado do Fisco Estadual, da Receita, e eu quero dizer para você que dinheiro Vitória tem e muito. Só não tem prioridade. Se você inverte as prioridades, você vai arranjar dinheiro para fazer as coisas. Então, Jardim Camburi é o bairro mais populoso do Espírito Santo. E ele tem apenas uma unidade de saúde, que não está conseguindo atender toda a demanda que tem naquele município. Ah, mas chega lá, não tem filho e tal. Mas aí nós queremos inovar. Nós queremos criar unidades de saúde que tem, primeiro, que você amplie, né, amplia as especialidades médicas, porque você chega lá, você só tem um médico para atender toda a população, assim, de várias doenças. A gente quer ampliar. Nós queremos ampliar o número de profissionais, ou seja, você criar uma nova unidade de saúde, mas que ela tenha toda essa estrutura para atender toda a população e, principalmente, você estudar quais são as maiores incidências de doenças que ocorrem nos bairros, porque a nossa equipe, quando foi formular esse programa, ela, ao conversar, ao dialogar com os profissionais, eles disseram para mim, olha, Gilbertinho,
São Pedro tem uma incidência de doença, Jardim Camburi tem um outro tipo de incidência. Isso tudo vai ser estudado para a gente construir essa nova unidade de saúde com esse diferencial. Candidato, como já havia sido acordado com vocês, Sim. eu vou sortear agora 2 perguntas para o senhor responder, perguntas formuladas pelos outros candidatos à Prefeitura de Vitória também. A primeira pergunta são: quais são as suas propostas para facilitar a vida do empreendedor que atua em Vitória? Pois é, essa pergunta é muito interessante, porque, como eu disse para você, eu sou ex-funcionário do Fisco Estadual, então a questão tributária para mim vai ser uma questão que eu vou dar assim, um tratamento muito especial. Primeiro, eu tenho que estudar o código tributário do município. Cada município tem um código tributário diferente. Então, eu tenho que ver lá no código tributário como que se dá o processo de abertura de empresas, né, de pequenas empresas, porque o foco da nossa política de economia é a promoção de pequenas e médias empresas, e ali se enquadra o empreendedorismo. Então, desburocratizar, mas sem perder os princípios fundamentais das regras, né, tributárias. Então, você tem que resolver essa equação. Como que você desburocratiza, como que você agiliza o registro desses pequenos negócios, mas sem que o Estado perca a sua finalidade maior, que é a arrecadação dos tributos. Porque se você não tiver uma arrecadação de tributo, a primeira pergunta que você falou: como você vai arrumar dinheiro? O dinheiro vem principalmente da arrecadação de tributos. Então, nós temos que conciliar agilidade e desburocratização, mas garantir uma capacidade de arrecadação dos tributos municipais. Vou sortear agora a segunda pergunta, candidato. Nesse período de pandemia, existe algum projeto destinado à recuperação econômica da população? Este vai ser o gargalo de qualquer administração, né? Aqui diz econômica e emocional. E emocional. Então, esse vai ser o grande gargalo. Nós estamos na porta de uma grande crise econômica. E essa crise econômica, quando ela reverbera para os municípios, o prefeito ele tem que encontrar soluções. Então, a arrecadação de tributos é uma, né? Você investir na vocação do município. No caso de Vitória, o turismo é uma das vocações. Vitória também tem capacidade de ser criado um parque tecnológico, né? De pesquisas tecnológicas, é uma vocação da cidade, mas principalmente nós vamos incentivar e fomentar o pequeno grande negócio, o pequeno e médio negócio, desculpa. Mas isso já se dá em Vitória. Em qualquer bairro que você for em Vitória, você já tem uma capacidade econômica muito grande, né? Você tem diversos pontos, lojas comerciais, empresas de prestação de serviço, você tem pequenas indústrias que geram muito emprego, e é um emprego de uma qualidade muito grande, porque são empregos que ficam do lado da casa do trabalhador. Isso significa que ele não precisa fazer um deslocamento longo, pegar um ônibus, gastar dinheiro com passagem de ônibus, além de sobrar tempo, que ele pode, inclusive, almoçar em casa, não vai gastar dinheiro com restaurante, e também vai ter mais tempo para sua família. Isso é uma das coisas. Uma outra coisa importante, né, que a maioria dos candidatos não está se falando, a maioria dos políticos do Espírito Santo não está se falando, que nós estamos correndo um risco muito grande de perder a exploração de gás e petróleo aqui no Espírito Santo. Agora, imagina você se eu perder, por exemplo, a sede administrativa da Petrobras, que fica ali na Reta da Penha. O quanto de ISS que eu vou perder, o quanto de IPTU que eu vou perder, o quanto de geração de emprego que eu vou perder. Então, além de todas as propostas, nós temos muitas propostas, que não dá para ler todas aqui, apresentar todas aqui, eu vou lutar assim, tenazmente no sentido de defender a manutenção da Petrobras aqui no Espírito Santo,
principalmente com o escritório administrativo aqui em Vitória, porque é muito importante. Então, essas são algumas propostas. Temos, lógico, outras propostas que a gente vai trabalhar, né? Candidato, o senhor tem agora 55 segundos para suas considerações finais, para conversar com o seu eleitor. Eu quero pedir o voto para o meu eleitor. Eu quero pedir o voto de você, que você, eleitor, estude bem os candidatos que estão nessas eleições. São muitos candidatos de todas as matizes ideológicas, enfim. E eu quero dizer para você que eu sou do PSOL, sou de um partido socialista, não tenho medo de falar que o socialismo é o modelo de sociedade que faz a inclusão dos trabalhadores, das pessoas pobres, é um sistema de governo que combate o racismo e principalmente que promove a igualdade e a equidade. Então, no dia 15 de novembro, vote Gilbertinho Campos, 50, do PSOL. Obrigado. Candidato, muito obrigada pela presença, pela participação do senhor. Muito obrigado você. Uma ótima noite. Obrigado. Bom, a gente vai agora para mais um rápido intervalo e no próximo bloco eu recebo mais um candidato à Prefeitura de Vitória. O voto na Record News, eleições 2020.